Deixa eu esperar começar aqui a gravar. Está gravando. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela presença. O Daniel pediu para eu substituir ele hoje. Ele está numa banca e não sabia se ia conseguir terminar a tempo. E eu falei que não teria problema. Fui pego um pouco desprevenido. Então, estou usando um conjunto de slides que não é meu, que é de um professor lá da Federal do Paraná. Então, queria deixar isso claro e agradecer. A gente vai continuar, né? Então, conforme eu falei com vocês, essa semana eu vou começar a falar um pouquinho sobre algoritmos de classificação, né? Sobre a segunda parte de aprendizado supervisionado. O Daniel vai falar bastante com vocês sobre isso. Então, eu vou começar a comentar sobre os conceitos gerais e mostrar uns exemplos de código bem simples para vocês já irem começando. E vou fazer a mesma coisa na quinta-feira. E na semana que vem o Daniel vai assumir com vocês e vai falar. Então, eu sugiro a vocês já irem lendo o capítulo 4 do livro, tá? Com bastante carinho para a gente ir tocando isso para frente. A gente já está mais ou menos do meio para o final do curso, então tem ainda, né, um tempinho para a gente fazer algumas coisas e a gente começar a colocar algumas atividades em dia. Tá? Então, vamos lá. Então, assim, a gente estava falando sobre aprendizado supervisionado, a gente falou que tinha duas formas de trabalhar o aprendizado supervisionado. Uma era a predição, que é você tentar, através de algum padrão, descobrir, né, valores futuros. Isso foi o que a gente fez quando a gente trabalhou com a regressão linear, e a gente usou aquele dataset de Boston, que a gente tentava inferir, né, qual seria o aluguel dado uma série de condições. Então, a gente fez uma série de considerações sobre os features, né, sobre overfitting e underfitting, falou sobre o bias, a questão do bias variance, né? A gente botou uns trabalhos para vocês darem uma olhada, né? A gente mostrou alguns pacotes de como fazer esse bias variance funcionarem, né? E aí, a outra parte, né, que é a classificação, né? A classificação busca, dado um determinado conjunto de features, saber se um elemento ele pertence ou não a um determinado conjunto, né? E aí a gente comentou, inclusive eu comentei com vocês sobre o dataset do Iris, né? Que é aquele dataset do Scikit-learn, que ele é um dataset que a gente tentou resolver o problema do Iris através de uma regressão linear, até dava para fazer alguma coisa nessa direção, mas a gente viu que não era bom o bastante, tá? E que isso não ficava legal. Então, faltava um conjunto de operações para fazer com que a gente realmente conseguisse, né, chegar a um resultado mais interessante. E esse conjunto de técnicas a gente vai chamar de técnicas de classificação. Para quem já estudou matemática discreta um pouco a mais, não sei se algum de vocês já teve aula com o professor Collier. Silêncio rádio, silêncio rádio. Tá, então com o Collier trabalha muito com teoria dos números, né? Na graduação, sim. Né? Então, o Collier trabalha bastante com teoria dos números, é muito interessante. E vocês vão ver que vários dos paradigmas que a gente vai trabalhar em classificação nada mais são do que pressupostos de teoria de conjuntos. Né? Então, a gente tem trabalhado bastante com essa questão de teoria de conjuntos e várias técnicas de inferência bayesiana. Então, a primeira técnica que eu vou falar, né, dentro do... São três técnicas que eu quero falar com vocês, né, que é o Naive Bayes, a regressão logística e a árvore de decisão. Eu devo começar a falar hoje pela aprendizagem bayesiana, primeiro porque é o meu favorito, tá? Cláudio, por que é o seu favorito? Porque é muito fácil de implementar essa aprendizagem bayesiana até mesmo em assembly. Então, isso faz que, do meu ponto de vista, de quem trabalha com sensores, isso ser muito importante, tá? Um parênteses aqui. Está acontecendo o fórum do BRICS, de jovens cientistas, e amanhã vai acontecer de manhã, por volta das 8 da manhã, né, mas vai ficar gravado no YouTube, uma palestra super interessante sobre segurança para sistemas cyberfísicos, né, que é uma área que tem utilizado cada vez mais aprendizado de máquina, né, para trabalhar com descoberta de ameaças, com correção de ameaças. Então vai ser muito legal, é uma oportunidade muito interessante
e vale a pena vocês darem uma olhada com muito carinho, tá? Então, não percam. Não é muito grande, dura uns 40 minutos a apresentação. É ao vivo, para quem quiser assistir, quiser fazer perguntas pelo YouTube, mas para quem não puder, é 8 da manhã, fica gravado. Entendo que 8 da manhã é um horário ingrato para se fazer qualquer coisa, mas a Índia está 8h30 na nossa frente. Então, para a gente de manhã, para eles é finalzinho da tarde, né? E o pessoal da Rússia já está para eles de noite, então é muito interessante você trabalhar. O pessoal da China já está para eles de noite, então é muito interessante trabalhar com esse tipo de variação. Tá ok? Então, e até mesmo interessante vocês verem, né, entenderem, né, como é que a classificação ela age, e esses métodos de classificação eles são importantes, principalmente nessa área de segurança. Né? Quando a gente trabalha com IDS, né, com os sistemas de detecção de intruso, tudo que a gente está fazendo é, na verdade, tentando classificar, tentando agrupar um determinado conjunto de tráfego, um determinado conjunto de nós como intrusos ou não. Então, cada vez mais, nos últimos anos, se vocês forem dar uma olhada na pesquisa, né, a gente tem visto surgir ferramentas de segurança que são baseadas em aprendizado de máquina. Né? É interessante que nesse fórum que a gente está participando, né, inclusive, a maior parte dos trabalhos tem, de alguma forma, relação com o aprendizado de máquina. É uma tendência, é para onde o mundo está caminhando. Não adianta também só lutar contra a maré. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, o pensamento bayesiano, né, como estou dizendo, ele fornece uma abordagem probabilística para a aprendizagem. Né? Se a gente for pensar o próprio teorema de Bayes, ele é um teorema de conjuntos, é um teorema de pertencimento. Qual é a chance de você estar no conjunto? É, na verdade, um princípio de contagem. Ele está baseado na suposição de que as quantidades de interesse são reguladas por distribuições de probabilidades. Ou seja, você está pertencendo a um grupo ou não, na verdade, está dentro de um conjunto de probabilidade. Então, por isso que a gente vai mostrar, inclusive, não sei se hoje ou na quinta-feira, mas a gente vai falar sobre o Gaussian Naive Bayes, que é uma variação do Naive Bayes padrão, que tenta, né, colocar essas curvas de probabilidade dentro de uma gaussiana. Né? Então, ela faz o que a gente chama de distorção do espaço para tentar trabalhar. Lembra quando a gente falou que quando eu trabalho com uma regressão múltipla, o que na verdade eu estou fazendo é um plano? Então, o que o Gaussian Naive Bayes vai tentar fazer é distorcer esse espaço, né, para se adequar a uma gaussiana. Então, na verdade, o que a gente está querendo é quantificar o custo-benefício entre diferentes decisões de classificação usando probabilidades e custos associados. E para isso a gente vai usar o teorema de Bayes, né, que é um teorema que surgiu em 1763, né, pelo Bayes. Inclusive, quem quiser mais detalhes e histórias sobre isso, o livro do Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinoy, ele é um livro excelente, que fala um pouco dessa história, né? Digamos que das fofocas de bastidores. Eu gosto bastante desse livro, então vale a pena. Para quem nunca leu, é um livro excelente. Tá baratinho, acho que dá 10 pratos na Amazon, uma coisa dessa assim. Muito bom mesmo. E a ideia do teorema de Bayes mostra como alterar as probabilidades a priori, tendo em conta novas evidências de forma a obter probabilidades a posteriori. Ou seja, eu tenho um universo que é observável. Esse universo observável, eu consigo, né, contar ele, o que me dá as minhas probabilidades. Eu tenho essas probabilidades de alguma forma, né, e a partir dessas probabilidades, com novas evidências, eu consigo recalcular esse trabalho. É só isso. Então, na verdade, o que é interessante da aprendizagem bayesiana, né, é que, basicamente, ela é muito simples de implementar. Mesmo que a gente não estivesse usando o scikit-learn, ela é muito fácil de implementar, principalmente em Python, né? Qualquer um dos elementos que trabalha com teoria de conjuntos trabalha com listas, a manipulação de arquivo é muito fácil de implementar. Tá? No Julia também é muito simples. Ele é muito simples de entender, uma vez que é só contagem realmente de conjuntos, né? E é muito rápido de você executar. Então, por exemplo, né, você montar os seus conjuntos pode ser um pouco mais demorado, mas é simples. Mas executar uma operação bayesiana é o de 1. E isso faz com que seja muito adequado, principalmente para um cenário de sensores, né? Ou um cenário como IoT, onde você tem um baixo custo. Então, se você entende um pouquinho mais sobre a arquitetura de software,
você pode imaginar que o cenário de internet das coisas ele é um cenário de microserviços. Cláudio, por quê? De onde é que você tirou essa loucura? O que você anda bebendo? Não é água, não é café que tem do teu lado? Não, já vou explicar. Né? Não, na verdade é, né? Mas eu já vou explicar, não estou bebendo, é isso que eu quis dizer. Tá? Então, posso falar sim, Pedro, já chego lá. E aí, então, né, tipo assim, como você trabalha num cenário de microserviços, ou seja, um microserviço é um conjunto de software que realiza uma ação bastante específica. No cenário de sensores, você pode pensar cada sensor como executando um microserviço, né, com um contexto muito limitado. Então, você pode fazer o treino fora, jogar esse classificador, que é bastante simples e bastante pouco custoso, para o seu sensor, para o seu dispositivo IoT, e isso vai te dar, né, um resultado em geral bastante bom. Uma generalização que a gente vai poder, que eu vou discutir com vocês, provavelmente não hoje, é Dempster-Shafer. Dempster-Shafer, ele não é uma técnica de aprendizado bayesiano. Dempster-Shafer é uma técnica de teoria de crença, que é uma generalização, né, do modelo bayesiano para lidar com a incerteza, o que é algo muito interessante e diferente da probabilidade bayesiana, né, onde a probabilidade é a priori. Dempster-Shafer trabalha somente com a crença coletada. Né? E para vocês terem noção, desde 1763, o trabalho de Schaffer é de 1970 e poucos, o que para a estatística é ontem. Né? Os trabalhos dentro da estatística, isso acabou de acontecer. E é muito legal a gente ver, né, que essa área do aprendizado de máquina, né, essa área do aprendizado de máquina profunda, do Deep Learning, ela realmente está convergindo a galera da computação, a galera da matemática, a galera da estatística e a galera da física. Eu baixei hoje um livro que é o Physical Deep... Deixa eu buscar aqui para vocês. Acho que é Physical Deep Learning. Pô, acabei de comprar. Cadê? Cláudio, tá ficando velho. Deixa eu ver se que eu... Tem aqui em algum lugar, só um instantinho, pessoal. Acabei de baixar essa bodega. É o Physics-Based Deep Learning. Né? E um trabalho muito interessante que eu vi, que era o Genomics baseado... Meu Deus do céu. Que era genômica baseada em aprendizado, né, profundo. Tá? Então, fica aí uma dica para quem tiver, né, interessado. Então, a terminologia é que eu vou ter uma classe W, que é uma variável aleatória. Eu vou ter uma probabilidade a priori, que é a probabilidade de eu pertencer a essa classe, um P de W. Né? Esse conhecimento, essa classe, essa probabilidade a priori, vai ser o conhecimento que eu tenho sobre o problema, ou seja, o conhecimento a priori sobre a aparição de exemplos das classes, ou seja, o meu conjunto justamente de treino. Eu vou ter uma função densidade de probabilidade, que é um P de x, que é a frequência com a qual a gente encontra determinada característica ou evidência do modelo. Né? Então, a probabilidade de x dado, né, a probabilidade de x dado esse evento W de J, ou seja, qual a probabilidade de eu ir à praia dado que está chovendo, né, eu vou chamar isso aqui de likelihood, né, ou verossimilhança. Ou seja, a probabilidade que existe um evento. Então, o que eu estou fazendo? Recortando um espaço amostral. Tá? Então, se eu imagino uma curva de pontos, na verdade, eu estou aglutinando um determinado conjunto de pontos. E a gente vai fazer isso também com um exemplo de praia, porque eu estou... E é, na verdade, o exemplo mais bobo, né? Que é um exemplo que eu busquei aqui na internet, rapidamente, para a gente brincar e fazer isso na munhequinha, só para a gente ter
um elemento bastante simples para a gente brincar, tá? Então, essa frequência com que a gente vai encontrar uma característica X, dado que a mesma pertence a essa classe W, é essa densidade de probabilidade da probabilidade condicional. Esse elemento aqui que a gente está falando. Então, a densidade de duas classes que em X vão representar uma característica qualquer, tá? Então, por exemplo, qual é a chance de eu ir, né, à praia dado que está sol? Qual é a chance de eu ir à praia dado que está chovendo? Qual é a chance de eu ir à praia dado que está acontecendo? E a gente vai notar, né, pelo teorema de Bayes, que existem funções que são totalmente independentes, né? Qual é a chance de eu ir à praia dado que minha mãe fez lasanha? Talvez não seja independente para todos os problemas, mas vocês entenderam a ideia, né? Sei lá, tipo, qual é a chance de eu ir à praia dado que o céu é azul? Enfim, é irrelevante no final das contas. Tá? Vocês entenderam a ideia. Né? Então, igual quando falam que depende da Lua, né? Exatamente. Tipo assim, né? É o mesmo problema. Lembra quando eu comentei com... Não sei se foi com essa turma, mas eu comentei com uma turma o seguinte, né? Se você para pensar a tua altura é uma variável discreta ou é uma variável contínua? É contínua. Qual é a sua altura, Miguel? Rapaz, é 1,79? Não, impossível. Mas não depende do dia, a altura também? A exata? Ah, tá. Você tá falando que tem um erro aí, porque que negócio quando a gente deita, aumenta... Não, assim, além disso, a gente convencionou que a altura é medida em centímetros. A gente, você tinha assim, se você não tem 1,79, você teria 1,79 os quebrados. Uhum. Nem que esses quebrados fossem 0,00001, sei lá. Entendeu? Então, assim, até como você mede essa tipo assim, essa altura, como você modela o teu problema, é uma dependência do teu problema, é uma coisa que a densidade, a questão, né, tipo assim, do que você chama de probabilidade condicional, né? O que depende do quê? Qual é a chance de eu ir à praia dado que eu comi lasanha? Não sei, pode ser que, tipo assim, lasanha seja a sua comida favorita e se a sua mãe disse que vai fazer lasanha, você nem vai à praia para comer. Então, tipo assim, pode ser. Ou seja, mais uma vez, eu volto ao ponto inicial. Tudo depende do problema que você está tratando. Pode ser que não faça diferença nenhuma no grande esquema das coisas, mas para o Cláudio, por exemplo, faz diferença. Para o Miguel, por exemplo, faz diferença. Então, dentro desse trabalho é interessante. Então, por exemplo, vocês querem ver um problema que isso faz toda a diferença? Eu estava vendo sobre o uso de aprendizado de máquina para restauração de trabalhos de arte. Então, você tinha lá uma câmera, a câmera dava uma olhada na obra, né? E aí ela tentava dizer assim, olha, isso aqui você seccionava a imagem em vários pedaços e começava a classificar os trechos da imagem do que precisava fazer. Né? Ao invés de você ter um baita especialista que vai olhar a obra para dar uma olhada, tentar dar uma adiantada nesse bacuri aí para dar aquela moral. E aí, qual foi um dos problemas que se encontrou? Né? Quando varia o século, variava-se o tipo de material que era usado para compor a obra, né? E, portanto, variava o tipo de técnica que você tinha que utilizar para fazer a restauração. Então, simplesmente dizer a restauração não era o bastante, né? E é o mesmo tipo de técnica aplicado no mesmo tipo de dano, mas em obras feitas de materiais diferentes, podia, inclusive, danificar. Então, entender o contexto, mais uma vez, faz toda a diferença dentro desse trabalho. Tá? Então, assim, essa questão do likelihood, né, ficou claro? Likelihood nada mais é do que um recorte do espaço amostral dado uma condição. Com certeza. Pessoal, eu não estava falando aqui, eu não olhei o chat, mas justamente, Tomás, você estava coberto de razão. Então, o que a gente vai chamar de probabilidade a posteriori vai ser a probabilidade que o padrão pertence à classe W, dada a característica X, né? E a regra da decisão é o seguinte: o cara vai pertencer à classe W se a probabilidade dele pertencer for maior do que a probabilidade dele não pertencer.
tá? Em geral, a gente não representa assim W e W2, a gente representa como W1 e 1 menos W1, tá? Não, nesse caso, a classe, Pedro, vai ser a classe ou a situação, tá ok? A gente vai chamar de classe do conjunto, desse elemento que é contável. Então, se está sol, se não está sol, esse tipo de coisa, tá ok? Professor, Pode falar. posso... Então, sobre a verossimilhança, no caso. Tipo, você estava fazendo um condicionamento e esse condicionamento era no W. Aí daí que veio a pergunta, tipo, no caso da verossimilhança, e se eu estou querendo aplicar essa lógica para, por exemplo, classificar entre, sei lá, rótulos, assim, né? Por exemplo, em classes mesmo. Na verossimilhança, eu estou necessariamente condicionando nessa classe, né? É isso? Para ir a posteriori ser meio que o contrário, assim, tipo... É bem o pensamento esse sim. Eu tô fazendo uma função injetora sobre um grupo, né? Do elemento do grupo A para B e injetora depois de B para A. Se eu tenho correspondência, é isso que eu estou fazendo. Tá, ok, beleza. Ok? Então, como é que eu vou tomar uma decisão a partir de Bayes? Né? E assim, o negócio é tão simples que ele é chamado de naive Bayes, ou seja, Bayes ingênuo. Né? É uma forma de decidir bastante simples. Eu vou buscar o meu ponto, vou calcular as minhas probabilidades a posteriori. Por exemplo, vou imaginar que eu tenho a probabilidade de eu pertencer a W1 de 2/3 e uma probabilidade de pertencer a W2 de 1/3. Aí eu vou escolher um valor de X, por exemplo, 14. A probabilidade de eu pertencer a W1 nesse 14 é de 0,08, enquanto a probabilidade de pertencer a W2 vai ser 0,92. Logo, ele pertence a W2 com muito mais grau de pertencimento do que a W1. E olha que interessante, esse é o primeiro conjunto que diz o seguinte, ele não está dizendo... Né? E a gente vai, quando a gente for falar, isso é tão interessante porque... Por que isso é interessante do ponto de vista de aprendizado estatístico? A gente não fala tanto em aprendizado de máquina, né? Porque tem uma outra técnica que a gente trabalha, quando a gente trabalha inteligência computacional, que é a lógica nebulosa, que ele também vai trabalhar nesse elemento. Quando eu falo em aprendizagem bayesiana, normalmente é preto no branco. Eu escolho um ou outro, né? O que deriva dessa aprendizagem bayesiana e que foi feito no começo desse século por um cara chamado Loftus Adé, que inclusive ainda está vivo, que é a lógica nebulosa, que diz o seguinte, eu tenho, né, esse 0,92 e esse 0,08, né, que eu tenho aqui, na verdade não representam exatamente um caminho que você vai seguir, mas o grau de pertencimento que você tem sobre um determinado conceito. Por exemplo, né, se eu tivesse, né, escolhendo um grupo, querendo saber se alguém é baixo ou alto. E aí você pensa o seguinte, 1,75 é uma pessoa alta? Mais ou menos, é normal, né? 1,75 o cara está mais ou menos ali na meiuquinha. É o fuzzy. 1,75 está ali na meiuquinha. Então ele pode ser talvez um pouquinho mais alto que a média populacional? Talvez. Então ele tem um determinado grau de pertencimento à classe alta e um determinado grau de pertencimento, sei lá, à classe baixa. Né? Então, o que a lógica nebulosa diz? O seguinte, é que todos os elementos, eles pertencem a todos os grupos simultaneamente, mas com graus de pertencimento, né, diferentes. Então, portanto, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso generalizar a lógica bayesiana, que essa é a lógica do ou eu estou num grupo ou eu não estou, justamente quem define isso essa função que eu tinha da regra de decisão, né? E diz o seguinte, na verdade eu não tenho. A minha resposta é um conjunto de graus de pertencimento, e esse conjunto de graus de pertencimento é que vai me dizer o que é esse elemento, né? O que esse cara é. Então, por exemplo, se aquele problema lá do íris, tinha 3 espécies de planta, eu ia, em cada uma dessas espécies de planta, alinhar o meu desejo, alinhar a minha planta, a planta que eu colocasse, né, os caules e as caudas, e as folhas, né, e tentar classificar se ela pertencia a uma dessas espécies através dos caules e das folhas. Dado esse elemento, eu poderia dizer qual a espécie.
da lógica nebulosa e dizia, olha, pode pertencer a qualquer uma das três, mas dessas características têm graus de pertencimento diferenciados. E na prática isso é muito útil, né? E na prática isso é muito verdade. A gente nunca sabe, em qualquer medição que a gente tem um grau de incerteza associado, um grau de incerteza muito poderoso sobre tudo, né? E derivado da lógica nebulosa, lógica fuzzy, surgiu uma outra lógica que é muito interessante, que também trabalha, uma derivação direta dessa aprendizagem bayesiana, que é a lógica subjetiva. A lógica subjetiva, ela diz o seguinte: o processo de medição, ele por si só é impreciso, então eu tenho uma determinada subjetividade, não só no pertencimento a um conjunto, mas também, né, sobre o instrumento que foi usado para medição. É muito interessante e também tem sido utilizado cada vez mais em segurança para você trabalhar com um conceito muito interessante que é a plausibilidade, que é uma área cinza que você tem sobre o processo de decisão. A gente tive uma aluna que trabalhou com lógica subjetiva no trabalho dela de mestrado, foi um excelente trabalho, achei que ficou muito legal, e ela aplicou direto no cenário de segurança para detecção de anomalias. Então, o teorema de Bayes, ele é um dos mais simples, nos primeiros que vocês vão verificar. E, basicamente, o teorema de Bayes, ele vai mostrar como rever crenças sempre que novas tendências são coletadas. Ou seja, atualizar a probabilidade a posteriori, utilizando para isso a probabilidade a priori, né? As verossimilhanças e as evidências. Então, a probabilidade de A dado B, ou seja, a probabilidade a posteriori, é a probabilidade a priori de eu estar em A, vezes essa verossimilhança, né? A probabilidade de B, dado que A existe, dividido, né, pela probabilidade de B, que são as evidências, né, desse conjunto aqui embaixo, ou seja, é o inverso desse meu elemento. Tá? Então, na verdade, isso aqui é um elemento normalizador, tá? Porque probabilidade de B, se a gente for fazer o algebrismo aqui, vocês vão ver que, na verdade, pode ser representado também por uma probabilidade condicional. Tá? Então, eu tenho dois conjuntos A e B. O que eu estou querendo ver é o seguinte: qual seria a interseção desses conjuntos, né? E tentar encontrar esse elemento. Se esses caras são disjuntos, né? Isso aqui, se esses caras são independentes, essa probabilidade é zero. Tá? No caso, para isso fazer sentido, para que a gente esteja utilizando isso aqui, esses elementos não podem ser independentes. Então, por exemplo, né, um exemplo mais bobo, é sempre bom a gente ter um exemplo idiota para a gente se basear. Né? Um médico sabe que a meningite causa torcicolo em 50% dos casos. Né? Nota, eu não estou discutindo, quando eu aplico a aprendizagem bayesiana, noções de causalidade. Eu não sei se isso aqui é verdade. Eu estou simplesmente contando. E é por isso que, né, na verdade, uma das bases causais da estatística, e que eu acho que a gente tem que repetir, né, o máximo das vezes, é correlation is not causation. A correlação existir, ou seja, você ter torcicolo e meningite, não é uma relação de causa e efeito. Podem ser, tipo assim, coincidências, né? Podem ser, digamos o seguinte, olha, a galera que trabalha com informática na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro de um determinado instituto, a maior parte dessas pessoas tem dor nas costas e pega gripe com frequência. Aí cabe ao cientista de dados investigar o cenário para verificar o seguinte: por exemplo, gripe causa dor nas costas, porque o cara tem dor das... Ou então dor nas costas causa gripe. Na verdade, pode ser o seguinte: a galera trabalha numa área que é muito gelada, desnecessariamente gelada, com ar-condicionado embaixo dela e com sei lá, simplesmente com um notebook pequeno, que o cara tem que ficar que nem um tiranossauro. Então, essas relações são difíceis de ver, mas isso não é visto pela probabilidade. Isso tem que ser visto antes, no momento que você modela o problema. Porém, o médico vai saber que a meningite atinge 1 em 50 mil, que também tem probabilidade de ter torcicolo, e a probabilidade de ter torcicolo é 1 em 20. Então, se a gente for utilizar Bayes para saber a probabilidade de uma pessoa ter meningite, dado que está com torcicolo, então qual é a probabilidade de ter torcicolo, dado que você tem meningite? É de 50%. A probabilidade de meningite é 1 em 50 mil, e a probabilidade de torcicolo é 1 em 20. Né? Então, a probabilidade de ter meningite, dado que você está com torcicolo, né, é fácil de calcular. Né? E a gente vai ver que ela é de 0,02%. Então, basicamente, né, como é que a gente vai fazer isso quando a gente recebe uma base de dados? Né?
qual é a chance de eu ter dado um conjunto de pétalas, né, de caules, eu estar numa determinada espécie? Eu vou contar. Eu vou adotar um critério. Por isso que eu tenho que entender o problema. Eu vou adotar aqui um critério. E esse é um critério que tem que ser simples, porque senão ele não vai funcionar. Né? Isso aqui é básico e exclusivamente eu tenho um dataset de treino e é um princípio de contagem. Então a gente chama a fase de treino da aprendizagem bayesiana, nada mais é do que você fazer um princípio de contagem. E tradicionalmente os cursos de estatística eles param aqui. Né? Eles te dão um monte de exemplo para você fazer um monte de conta e torce para que tudo dê certo, que isso faça sentido na sua cabeça. E aqui eu vou falar, a gente vai mostrar, né, tipo, uma série de outros exemplos, né? Considera sistemas de classificação de peixe. Para essa época do ano, sabe-se que a probabilidade de pescar salmão é maior do que pescar um robalo, né? Suponha que a única característica que você pode contar é a intensidade do peixe, ou seja, se é claro e escuro, sabe, 49,5% dos salmões tem intensidade clara e 85% dos robalos tem intensidade clara também. Calcule a probabilidade de ser salmão, dado que o peixe pescado tem intensidade clara. Então aqui 0,82, que é a probabilidade de você pescar um salmão, vezes 0,495, que é a probabilidade, né, dele ter a parte clara, e aqui embaixo, né, a probabilidade, né, 0,82 ser um salmão, mais vezes, né, a probabilidade de ser claro, e 0,18 vezes 0,85, que é a probabilidade do cara ser um robalo claro. Né? Então, olha só, na verdade, o que eu estou fazendo é só um somatório desses elementos. Não tem nenhum mistério associado. Fala, Pedro. Nesse caso aí, é fácil contar, né? Tipo, eu poderia, se eu tivesse em dataset, isso eu poderia só contar, enfim, para descobrir. Só que imagina aquele dataset do íris, que ele dá, por exemplo, o tamanho da pétala, essas coisas. Isso aí, tipo... Você vai chamar um especialista de domínio e dizer o seguinte, qual o tamanho médio? Sim, mas no sentido que... Imagina que eu sei, por exemplo, que é 0,85. Só que o tamanho é contínuo, né? Então, tipo, nada tem... Como é que eu iria procurar no meu dataset por plantas que teriam, por exemplo, 0,85 para tentar criar alguma... 0,85, você vai pegar o seguinte, cara, é a coisa mais idiota do mundo, é tão idiota que você acha que está errado. Você vai pegar o teu dataset, definir uma condição de if e vai recortar o teu dataset e contar. É só isso. Ah, beleza. Eu tava pensando justamente no intervalo em volta, assim, tipo... Né? É só isso. E é por isso que é tão importante você ter um especialista de domínio, porque senão você tira isso da tua cabeça. Por que a gente trabalha com aprendizado não supervisionado? Né? Qual é o grande tchan do aprendizado supervisionado? O grande tchan é que, às vezes, ou o especialista não é bom bastante para resolver o problema para você, ou, né, você realmente não tem, é um assunto tão novo que você não tem um especialista, ou o dado é tão caótico que você não sabe direito o que está acontecendo. Então, você primeiro clusteriza, para você dizer que esses são conjuntos, tenta encontrar uma lógica dentro dessa clusterização, a gente vai falar quando falar sobre aprendizado não supervisionado, e a partir daí você tenta classificar. Beleza, show, obrigado. Obrigado. É o que eu estou te falando, assim, tipo assim, isso aqui é muito bonito quando a gente lê no livro, mas no chão de fábrica, isso é tudo muito sujo. É sujo porque você tem que simplificar, entendeu? É sujo porque não tem jeito, isso tem que ser rápido, isso tem que ser limpável, isso tem que ser trabalhável. Né? Essa parte do data engineering, né, de realmente você recortar, de você poder assim, gerar experimentos. Então, é muito comum, inclusive, Pedro, que, na verdade, a gente trabalhe com uma série de experimentos diferentes, com condições diferentes, para ver se eles dão para a gente respostas melhores. Inclusive, variando, assim, mudando a opinião do especialista, tá? Mas eu nunca falei isso, pena que está gravado. Não fica decepcionado. A vida é assim. De vez em quando, né? É por isso que eu brinco, né? Não tem nenhum engenheiro de dados. No máximo, você tem um pedreiro de dados aí, daqueles bem toscos. A gente ainda está engatinhando nesse processo de Big Data de verdade. O que a gente tem de melhor de Big Data hoje, mais sofisticado, é PowerPoint. Né? O resto é tudo ainda um processo muito... Eu ainda acho muito rudimentar. Agora, quando a gente fala de MLOps, eu gostaria até de Machine Learning Operations, né? A gente fala de Airflow, fala do uso do Kafka, né?
Aí, Cláudio, você estava falando desse negócio de mudar o pensamento do especialista. Há um tempo atrás estava fizeram aquela máquina para jogar StarCraft, né? Aí até botaram contra os campeões mundiais lá, não sei o quê. Aí, o pessoal lá do Google, né? Eu esqueci o nome da tecnologia que eles... Mas beleza, eles botaram lá para jogar e, tipo, a máquina conseguiu inventar estratégias novas que depois a galera até começou a usar, e mudou um pouco a forma do pessoal jogar o jogo, competir, etc. Cara, e é justamente isso. Esse é um tipo de aprendizado assim, que o cara entende, né, determinadas atividades, você tem um dataset que você diz o que é melhor e o cara inventa coisa nova. Entendeu? Tipo assim, então é realmente muito, assim, a gente está numa fase... Ping-pong, né, cara? Tipo, cara, a máquina inventa um pouquinho, o humano vai e usa aquilo. A gente ainda está muito deslumbrado com isso tudo, então a gente ainda não entendeu isso, né? E aí que eu me questiono, vai ter uma disciplina de doutorado que é muito legal, que é uma área diferente da matemática, que é o seguinte, que é o uso de aprendizado de máquina para realizar provas matemáticas. Uhum. Provas que a gente não consegue fazer hoje pelos métodos que a gente tem analíticos, ou que um ser humano demora em séculos, se o aprendizado de máquina consegue fazer para a gente automaticamente. Uhum. Cara, isso é muito legal. Isso é a origem da computação, né? A computação nasceu por causa disso, porque a galera queria ir provando as coisas. Inclusive, mas aí, Ronald, conversa de botequim, né? O Turing, ele era completamente contra isso, né? Aí eram dois pesquisadores, deixa eu ver se eu lembro o nome dos caras aqui. Lembra uma palavra forte, não? Deixa eu colar descaradamente aqui. Então, acho que o Hilbert Turing, e o Turing. eles não gostavam um do outro. Não, mentira, não sei se não gostavam, mas eles discordavam, né, nesse sentido. Não, discordavam fortemente, né? Cara, olha só, e discordar fortemente de um cara com doutorado é sempre uma parada assim, tipo assim, que o cara tem um ego já digamos assim, mais ressaltado, né? Os caras, e antigamente, mais que esse negócio era por carta. Imagina, você escrevia anos de trabalho num papel lá em caramba 4 e você mandava por carta esse negócio publicar, então era anos até esse processo estar pronto. Aí você fez todo esse trabalho e alguém diz, não é nada disso, você está todo errado. O maluco tomava isso como ofensa pessoal, né? Então, os caras discordavam fortemente, eram brilhantes, né, os dois, mas é que nem são os postulados do Einstein, né? Muita coisa do Einstein a gente só está conseguindo provar agora. E muita coisa do Einstein a gente já provou que ele estava errado, né? Mesma coisa com o próprio... Turing, né? Tipo, assim, a coisa do Hilbert é que ele dedicou a vida toda dele em construir isso e de todos os lados todo mundo provou que tava, tipo, que não dava, assim, que era impossível, tá? Tipo, até um pouco engraçado, né? Assim, teve várias tentativas falhas. Tipo, definitivamente ele era genial, assim, mas por várias tentativas falhas que ele teve. Não, e assim, e o que eu acho que é genial do trabalho dos dois é o seguinte, né? Assim, os computadores que eles construíram, que eles tiveram acesso para pensar esse tipo de coisa, eram extremamente rudimentares. Muitas vezes eram computadores mecânicos, para vocês terem noção, né? Então, é o que eu falo, tipo assim, eu me lembro de um trabalho, eu fui aluno da computação da UFRJ, e eu tive um trabalho de arquitetura que era com o professor Ageu, né? E era um trabalho, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na universidade, que era o seguinte, ele dizia para a gente, vocês têm que construir uma máquina. Vocês têm que construir uma máquina, vocês têm que construir um emulador de uma máquina dentro do computador de vocês. Eu lembro tem que ter uma unidade de lógica aritmética, tem que ter uma unidade de controle, tem que ter um processador de linguagem, né? E esses caras faziam isso com um bando de relé e com um bando de válvula, né? Então, cara, é genial o trabalho deles. É brilhante, 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 né? Mas como qualquer processo científico, ele é um processo de vai e vem.
né? Então, é por isso que é muito importante a gente estar discutindo esse tipo de coisa hoje, porque, tipo assim, coisas que hoje a gente dá como certo e que funcionam dentro de um determinado macrocosmos, né? Pode ser que para um espaço maior, para um cenário de Big Data, não funcione. Ou como eu costumo brincar com meus alunos quando eu estou dando programação avançada. Gente, o Quick Sort, ele só é quick se você consegue botar as coisas na memória. Porque se você não consegue, acabou o teu Quick Sort, amigão. Não é mais tão quick assim, né? Então, tipo assim, por exemplo, o caso da própria mecânica clássica, né? A mecânica clássica, ela funciona dentro de um determinado intervalo muito bem. A gente fez várias coisas maravilhosas utilizando somente mecânica clássica. Agora, quando chega no espaço micro, ela deixa de funcionar. E é por isso que surge a mecânica quântica. E a partir dessa coisa, surgiram outras paradas. Agora, essa questão da prova matemática utilizando aprendizado de máquina, ela é muito interessante se você puder fazer isso, que ela seja explainable. Né? Ou o que a gente chama hoje em dia de explainable AI, né? IA explicável. Né? Uma IA que vai permitir a gente, né, entender os passos que foram tomados. E por incrível que pareça, a maior parte das estratégias de IA explicável hoje usam regressões logísticas. Deem uma olhada na literatura e vocês vão ver muita coisa feita com regressão logística, ou seja, com princípios de classificação. E eu já vi, justamente, provas, né, de IAs explicáveis sendo feito com problemas de classificação. É por isso que eu acho que a gente dá muita importância hoje para o aprendizado de máquina, mas a gente já esquece que todo esse aprendizado de máquina, e muitas vezes, nada mais é do que um aprendizado estatístico. Né? E que muitas das vezes o desempenho vai ser quase tão bom quanto, se não for igual, como eu mostrei, eu fiz questão de mostrar para vocês aquela regressão linear versus a rede neural, né? E como o desempenho quando a rede neural é pequena, esse desempenho é muito parecido, para que vocês vejam o seguinte, não tem bruxaria associada, gente. Tem um monte de matemática envolvida, né, para a gente entender. Né? E aí, por exemplo, hoje, e aí agora só tecendo um comentário, eu faria hoje o curso de ciência da computação bem diferente do curso que eu fiz. Tá? Eu daria eu já daria álgebra linear pensando em aprendizado de máquina, eu daria essa ênfase da matemática do contínuo pensando em deep learning, né? Eu daria uma ênfase diferente para a estatística de como eu aprendi, né? E pensando já numa estatística mais bayesiana e menos... Como é que eu vou falar isso? É frequentista, que você quer dizer? Menos frequentista, não chega nem a ser frequentista, Ronaldo, que a gente vê. É uma... menos só descritiva. A gente vê muita estatística descritiva, mas a gente vê muito realmente uma estatística analítica. Né? A gente até vê talvez mais bayesiano do que propriamente... Por exemplo, a nossa escola de estatística dentro da UFRJ, ela é muito boa, mas ela é uma escola de estatística bayesiana. Se vocês vão na ENSE, já é uma escola de estatística muito frequentista. E faz sentido. A ENSE está associada muito ao IBGE. Então, se trabalhar com estatística frequentista dentro do problema que o IBGE representa, perfeito, faz todo sentido. Trabalhar com estatística bayesiana dentro do problema que hoje aprendizado de máquina faz todo sentido. Inclusive, tem um livro que é muito legal para quem quiser ter uma noção mais ampla, que é o Think Base. Né? O livro ele é uma gracinha de livro, né? Ele é gratuito também, gente. Eu sempre tive a intuição, tipo... Sim, isso não foi nunca nenhum professor que falou, foi só uma coisa que eu senti quando estava estudando sobre estatística, que a estatística frequentista é uma perspectiva muito mais prática das coisas, então você está trabalhando com dados reais, enquanto a bayesiana é muito mais teórica. Mas dá o sentido que a FRJ seja mais bayesiana, né? Porque a FRJ é uma instituição 100% acadêmica, assim, né? Trabalha em teoria. É mais realmente nessa questão assim, de você inferir sobre um espaço, sobre a incerteza. Né? E é perfeito, eu acho que é justamente isso. Então tem dois livros. Os livros não são grande coisa, não, tá? É o Think Stats e o Think Base. Os dois são gratuitos.
Cara, é uma leitura, para vocês que já têm a manha, assim, tipo, de 2 horas. Vale super a pena vocês darem uma olhada, pelo menos nos primeiros capítulos, primeiros 3 capítulos cada um deles. Mas é uma visão muito mais ampla, muito diferente do processo, né, que a gente tem, que eu venho discutindo com vocês, né? É bem interessante, acho que vale super a pena vocês darem uma olhada com esse carinho, com carinho nesses 2 livros, né? O Think Base acabou de sair uma edição nova. E eu acho que assim é muito legal vocês poderem dar uma olhada nesses 2 livros. Aqui eu tava aqui fazendo besteira, gente. Tava aqui fazendo besteira. Mas tá bom. E o que é interessante que eu estou vendo aqui na segunda edição do Think Base é que ele ao invés de ele fazia de uma forma que eu acho que é meio idiota, que era utilizando a própria biblioteca estatística, né? Já nessa segunda edição, que é disponível em HTML para vocês lerem, acho que não tem mais PDF. Ele coloca isso, ele refaz tudo com NumPy, SciPy e Pandas. Então, assim, muito mais próximo da realidade corrente. É um livro que eu super recomendo para quem quiser dar uma olhada nisso, tá bom? Então, o Navy Bayes é o primeiro classificador bayesiano que a gente aprende. É um dos algoritmos de aprendizagem mais práticos e utilizados, né? Ele é Navy porque ele assume que todos os atributos são condicionalmente independentes, ou seja, a informação de um evento não é informativa sobre nenhum outro, né? E apesar dessa premissa, ele vai ter um bom desempenho, né? As aplicações são bem-sucedidas como diagnóstico médico e a classificação de documentos textuais, né? Ou seja, ele está assumindo que os eventos são independentes. E, gente, isso é muito errado, cara. Isso é muito errado. Mas funciona bem, porque, na verdade, não é que os eventos não sejam independentes. Os eventos eles são dependentes, mas tudo depende de como você modela o problema, né? Tudo depende justamente de como você discute, né? Então, se você pega o caso, por exemplo, de um país como o Brasil, né? Você entender, né, as relações, as correlações entre os dados, né? Às vezes assumir a independência é uma simplificação para você poder seccionar a realidade de uma forma um pouco melhor, tá? Então, se você para e pensa, por exemplo, com as questões, né, como políticas públicas, né? E essa é uma discussão que a gente estava tendo lá nesse fórum do BRICS, que eu estava conversando com vocês, é o seguinte: como é que os dados levam a novas políticas públicas? Como é que a gente usa esse dado para fazer uma política pública que ela não seja, né, discriminatória, que ela não seja enviesada, né? Eu comentei já com vocês na primeira aula sobre um livro chamado Weapons of Math Destruction, um dos meus livros favoritos, recente. Vem em português como Algoritmos de Destruição em Massa. Acho que é isso. Que é justamente, né, a discussão sobre isso aqui. Onde essas simplificações elas são difíceis ou não. Eu vou dar um seminário na semana que vem, na próxima segunda-feira, onde eu vou falar numa mesa redonda, né, justamente sobre isso. Como é que o viés atrapalha processos decisórios dentro da área da saúde, né? E isso é muito importante. Então, basicamente, esse tipo de classificador. Como é que eu secciono esses meus grupos, essas minhas classes, de forma que eu trabalhe? E aí, aquilo é o comentário que eu fiz para o Pedro, né? E aí, né, tipo assim, tanto que o Pedro e como o Ronald eles falaram, é bem complementar, é bem interessante, né? Agora, imagina o problema do cientista de dados. Eu chego num dataset que eu não tenho muito conhecimento, tá? Um dataset médico. A gente não é médico, tá? Então, o que eu faço? Eu pergunto para um especialista. Aí, o dataset que eu pego, ele não é grande coisa. Faltam dados, está mal preenchido, tem coisa errada, tem coisa duplicada, e eu tenho que trabalhar todas essas coisas. Depois que eu trabalho todos esses dados e excluo o que eu não vou conseguir utilizar, meu dataset que era gigante, ele passa a ser pequenininho. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso acontece
bastante. Depois que você pega, o cara diz, coletei muito dado. E quando você vai limpar para ver o que na verdade é útil, você não é tanto dado assim. E aí você vai ter que trabalhar com isso. E aí, então, depois que chega esse elemento, você vai falar com o especialista de domínio, né? O cara vai trabalhar o conjunto de dados, e o que o conjunto de dados te mostra, ele é diferente do que o especialista de domínio disse. E aí, o que você faz nesse tipo de situação? Ou você coleta mais dados para tentar validar essas informações, ou você vai ter que assumir um recorte, dado que o especialista de domínio disse. E aí, isso pode levar, dependendo de como você coleta os dados, a uns resultados que são claramente bizarros. E ainda tem isso. O próprio processo de coleta, não necessariamente ele é feito pelo cientista de dados. E aí você não tem como garantir que esse processo de coleta ele é coerente. Por que o censo é um ótimo processo de coleta? Porque tem uma porrada de gente verificando que o censo faz sentido. Tá? Eita. Então, né, a gente vai aplicar tarefas de aprendizagem onde cada instância X é descrita como uma conjunção de valores e atributos que a função alvo f de x pode assumir no conjunto V. Né? Ou seja, na verdade, cada instância X, cada classe, eu tenho um grupo de elementos que estão dentro desse conjunto. Né? Então, f de x é a função que vai fazer apontar para os elementos dessa classe. Né? F de x. Um conjunto de exemplos de treinamento da função alvo vai ser fornecido. Eu vou ter um dataset que eu vou ler, né? E eu vou simplesmente classificar, somar e dividir pelo número de elementos. Então, uma nova instância apresentada, descrita pela essa tupla de valores, A de 1, A de 2, ou seja, uma soma nova de valores. A tarefa é predizer o alvo, ou classificação, para essa nova instância. Ou seja, dado um conjunto de características, saber de onde é que ele é. Né? Então, por exemplo, né, e aí que entra, se você tem um trabalho de grande volume de dados, é escolher qual é o conjunto de features mínimo que me permite classificar. Né? Então, por isso que aquele problema de Boston é um problema tão interessante. Por que ele é um problema interessante? Porque ele tem muitos features, né? Diferente, por exemplo, do problema do IT. E então a gente tem, se a gente for trabalhar com todos aqueles features, é confuso. Alguns daqueles features claramente não representam nada para a gente. Na verdade, é um conjunto de 3 ou 4 features no máximo, que tem alguma correlação com a questão do aluguel. Então, na verdade, aquele problema, o que ele ilustra bem para a gente é o seguinte: eu posso ter muitos dados e a maior parte deles não ser relevante para resolver o meu problema. Então, na verdade, quando a gente vai fazer regressão linear no problema de Boston, o que a gente vai ter é justamente um recorte do meu espaço amostral. Tentem pensar o problema de Boston de uma forma diferente. Né? Ao invés de você... pegar tentar adivinhar um aluguel dado um conjunto de características, né? Dado o aluguel e um outro conjunto de características, tenta mudar o target. Né? Quantos quartos você acha que vai ter um determinado né, conjunto? Por exemplo, né? Digamos que um apartamento na Tijuca, né, de 2 quartos, o aluguel médio vai variar entre 1.800 mais ou menos 200. Tá? Na Tijuca, não. Aqui na região que eu moro, Praça da Bandeira, Rio Comprido e afins. Tá? Um apartamento e a metragem seja uns 70 metros quadrados. Então, né, será que eu consigo predizer qual é o bairro que um elemento está, dado esse conjunto, ou classificar qual é o bairro, dado que tem esse elemento? Então, nota o seguinte, né? A única diferença entre aqui e a predição é esse tipo de função que eu estou gerando. Mas o pensamento é o mesmo, porque tudo faz parte do mesmo conjunto, que é esse aprendizado supervisionado, o aprendizado onde eu conheço os features. Né? Então, na verdade, o classificador ele é baseado na suposição que os valores dos atributos são condicionalmente independentes, dados esses valores, né, algo. Então, se eu usar Bayes para múltiplas evidências, a probabilidade de H, dado diferentes evidências, qualquer é 1, é 2, é 3, isso é a mesma probabilidade dessas evidências separado. Então, por serem independentes, eu consigo fazer isso aqui. O produto, né, dessas diferentes evidências. E é só isso que eu faço, ou seja, na verdade, eu transformo um elemento numa continha, numa série de pequenas continhas separadas. E é só isso.
digamos que isso aqui sejam condições, né? Tipo assim, qual é a probabilidade de eu ir para a praia dado que tem sol? A probabilidade de eu ir para a praia dado que está nublado? A probabilidade de eu ir para a praia dado que está chovendo? Esses elementos todos aqui são coisas que a gente está querendo analisar. Então, por exemplo, aqui a gente vai pegar essa tabelinha aqui, esse exemplo. Inclusive, esse é um dos exemplos do DataCamp, né? Para quem não conhece, o DataCamp é uma plataforma de treinamento. Eu pedi o pessoal do DataCamp, né, para ver se a gente conseguia os treinamentos deles de Python gratuitos para vocês. Eles ainda não me responderam, mas eu vou, né, buscar isso aqui. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e vamos tentar fazer esse problema desse classificador aqui no Google Colab. Vou entrar isso aqui para cá. Abre aqui no Gaveta. Fechar aqui o livro. Um monte de coisa aberta. Colab. Deixa eu compartilhar aqui o Colab com vocês. Tá. Beijo. Quanto mais. Então, eu vou pegar aqui um determinado conjunto. Vou criar aqui uma base de dados. Então, aqui, uma base do clima, uma base da temperatura. Olha, nota o seguinte, eu não estou utilizando nenhum valor. Então, se eu vou brincar fora de casa ou não, né? Se está ensolarado e está quente, eu vou brincar. Se está ensolarado e está quente, eu não vou brincar. Se está overcast, que eu nem sei o que é, mas está quente, os que está clouded, né, com nuvens, eu vou brincar. Se está chovendo e a temperatura está baixa, eu vou brincar. Enfim, eu vou fazer isso aqui. Estou definindo esse conjunto aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, né, nesse tipo de problema é, de alguma forma, fazer o que a gente chama de fazer o encoding dos features. Então, como é que eu vou fazer isso? Do scikit-learn. Anda, demônio. Vocês veem que na aula passada, um de vocês estava conversando comigo da seguinte coisa, né? Cláudio, o meu scikit-learn ele não está fazendo o autocomplete. Ele normalmente, não necessariamente, ele faz o autocomplete direto, não. Isso vai depender muito do santo, né? Deixar isso acontecer. Então, daqui eu vou fazer o pré-processing, ou seja, uma biblioteca que vai me ajudar com esse pré-processamento. Eu vou criar um autoencoder aqui que vai fazer esse pré-processing, né? Que eu vou chamar de label encoder. Acho que é assim. E o label encoder, eu vou pegar o meu clima, né? Tomara que isso não tenha entrado em deprecated. Cláudio, o header não vai funcionar porque o header está escrito errado na linha 5. Tá, valeu. Meu Deus do céu. Pronto, então olha só, eu peguei esses elementos aqui e transformei ele em valores numéricos, tá? Cláudio, vou precisar disso? Vou precisar disso um pouquinho para frente, sim, tá? Então, eu poderia fazer com isso? Poderia. Não tem problema nenhum, né? Em geral, o que muitas vezes faz? Cada um desses elementos aqui,
eles começassem com letras diferentes, eu poderia usar o inteiro da primeira letra como uma forma de codificar. Não tem problema. Tudo que essa função faz é associar isso a grupos. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o resto, né? Para o temp e para o play. Temp. Encoded SDLE ponto fit transform temp e o label fit transform Então, o que eu fiz aqui? Tudo que eu fiz foi pegar esses conjuntos aqui que eram strings, e eu vou trabalhar isso aqui, né, como, né, listas. E aí, eu vou, na verdade, transformar esse weather, essas coisas que eu vou utilizar, o weather e a temperature, na verdade, num único feature, né? E eu vou usar uma função, que é uma função que eu uso o tempo todo, que é a função zip, que nada a ver, vocês vão ver. O zip é uma daquelas funções safadas, porque é uma função que você poderia fazer em uma linha, mas como já tem pronta, você usa ela, né, do jeito que ela já existe. Então, gerei aqui o meu features, que na verdade o features ele vai ser um objeto que vai ter esses elementos todos aqui. Então, aí eu vou gerar o meu modelo. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi pegar esses dois elementos, esses três conjuntos de dados, e gerar uma relação biunívoca, né? Como assim? Esse cara, ao invés de eu ter esses dois elementos separados, eu tenho um elemento que representa esses dois caras, e esses elementos que vão apontar, esses dois, na verdade, que vão apontar para esse tipo de coisa, para esse terceiro elemento aqui. Isso aqui virou meu target, tá? E aí eu vou usar a coisa mais... E aí, mais uma vez, eu vou usar a mágica do scikit-learn, né? Entender, como eu falo, entender é importante porque as ferramentas que a gente tem hoje, elas já são muito boas, né? Pronto. Importei o que eu vou usar. Então, eu vou criar aqui modelo, exatamente como eu fiz na regressão linear, só que ao invés da regressão linear, eu vou usar um Gaussian NB. Model.fit features e label. Isso. Predicted. Model.predict. Features. Tá. Não tem que fazer o reshape, não? Ou... Isso, tem que fazer. Cara, Tem que fazer. é o reshape -1, que é para
menos Botar 1,1, eu unidimensional, acho. assim. Fica tudo em várias linhas e uma coluna só. Tá. Não, se é isso mesmo. E... predicted. Acho que agora vai. Posso ter feito besteira de novo. Fiz besteira de novo. Fiz besteira de novo, calma aí. NPs na... Ah, tá. Não importou o NP. Fica aí difícil, né? Quando a pessoa do outro lado da cadeira tem dificuldade cognitiva, pessoal. Não, faz parte. Tá, calma aí. Nano zip. Quê? Tem como imprimir o conteúdo desse zip, não? Não tenho certeza de como o zip faz a estrutura desse vetor. Beleza. Não, na verdade, a gente vai então somar esses caras aqui mesmo, né? Vai fazer um for e vai somar esses elementos. Porque, na verdade, tudo que ele faz tem que fazer o seguinte: pegar tanto o header e esse elemento, transformar isso aqui num cara só. Coisa chata. Features. Será que eles têm o mesmo tamanho? Acho que tem. Só quero só ver uma coisa, sabe, pessoal? Antes de eu fazer qualquer besteira, só ver se eu não estou fazendo um absurdo aqui, não. Só ver se o zip está deprecated, tá? Professor, Ele é uma tupla. Putz. aí Não, calma aí, eu fiz besteira, calma aí. Ele é uma tupla. Sério mesmo? Deixa eu tentar isso aqui. Tuple. Não, tem que fazer tuple aqui. Putz. O Claudio não conseguiu achar o erro, não, cara. Não, tipo assim, gente, o erro tá na camada 8 hoje. E fica entre a mesa e a cadeira, sou eu fazendo besteira. Pronto. Tomara que dê. Porque, na verdade, isso aqui, o que eu fiz, eu transformei isso aqui numa tuple, não numa lista. Vamos ver se ele aceita isso aqui. Não vai aceitar. Então, eu vou ter que converter essa tupla. professor, Pode converter a tupla no NP array. vou intentar aí com MP concatenate. É mais fácil. Aí eu escrevi no chat, pode tentar aí com essa função. Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui no chat com vocês. Estou perdido aqui.
No lugar do zip, né? Eita, como é que eu já me perdi? Sim, sim. Em vez de ser zip, escreva aí np concatenate e esses... Ah, mas tem que ser o tem encoded. No... É. Tem que ser o encoded. Isso. Também o weather. Aí você pode printar o feature para ver o resultado e vai ser, acho que é o jeito que você está procurando. Isso, não, já tava... O concatenate não tá fechado, parênteses. Calma aí que eu já tô começando. Eu tô fazendo tanta besteira que eu não sei nem mais o que eu tô fazendo. Aqui também não pode porque eu não fiz aqui, né, gente? NP. Vamos ver se isso aqui vai rodar. Esse caminho está diferente. Features. Out of bounds for estimation 1. Tempo included. Ué. Print. Lane. Weather encoded. Print. Lane. Encoded. Os tamanhos são iguais. Cara, meu Deus. Será que o NP concatenate ele tem que passar os dois sem ser dentro de um colchete? Porque não faz sentido passar eles dois sem ser dentro do colchete. Como é? Vamos ver aqui. NP concatenate. É uma tupla também. Engraçado. Vamos lá. É isso ou eu tô loucão aqui? Tá certo. Não, o axis pode ser 0. Não, pode ser 0, mas olha só, ele dá justamente o que eu não quero, porque ele simplesmente tomou essas linhas. Você queria 2 vetores? Não, eu queria justamente fazer o que eu fiz com aquela tupla lá, com o zip, né? Porque olha só o que acontece com o zip. Vou botar aqui, tipo assim, vou botar tipo de fit, vai fazer o zip, né? Desses dois elementos. Temp. Encoded e o weather. Eu já não sei nem mais o que eu estou fazendo, tá, gente? Então aqui eu estou dando print dessa tupla, que vai ser o fit. Olha só, isso aí, eu vou gerar isso aqui. É isso aqui o que eu quero. Ah, tá, entendi. Então tem que ser com zip mesmo. Mas só que em vez de... Aí vi aqui o print do teste. E aqui, pô, por que eu estou botando aqui o triplo teste? Só que o zip ele retorna tupla, né? Você quer vetor de vetores, né? Fit. Tá. Predict. Não, exatamente. Aí eu tenho que fazer isso aqui, transformar isso aqui, essa tupla, numa lista. Converter a tupla numa lista.
Tenta usar a função list, abre e fecha. Pô, mas é Ah, Tenta colocar aquele zip ali dentro de uma função list. List, abre e fecha. vamos ver. Parece melhor. Fit. Então, vamos aqui o print teste. Tá, calma aí. Preciso fazer alguma besteira agora. Alguma detalhe, outra... cara, se for pular. Professor, se não tenta isso daqui. Eu já fiz a prova, tá aqui no chat. É mais rápido, com zip. Não, então... Tá, calma aí. Vou usar isso aqui que você fez. Deixa eu ver aqui, vai receber. Tá. Tá. É óbvio. Bom, você tem toda a razão. Aí gerou já a lista de listas. Tá. Features. Mas aí vai... Tá, vou fazer o seguinte. Vou aqui a feature direto. Pronto, foi. Você tá coberto de razão. Coberto de razão. Na verdade, o que eu estou falando de errado aqui? O Felipe gerou aqui uma lista de listas. Gerei uma lista de tuplas. Entendeu? E aí eu não posso modificar. Aí aqui com a lista de tuplas, eu nem precisei fazer esse pedaço, essa papagada toda aqui de fazer o reshape. Ele já pegava direto. Aí eu peguei a lista de listas aqui, que é o features que o Felipe fez. Dessa conversão aqui do zip, né? Aí ele jogou, e o predito que ele deu para gente, vou até rodar aqui de novo, é o 0. E o 0, gente, ele é o que ele pode brincar, né? Aqui, se você for ver aqui em cima, ele tem essa condição do no e do yes, né? Então, o 0 acabou sendo realmente o que ele pode, né? O label é 0, ficou com o no, né? O 0 ficou como ele não pode brincar, que é justamente o que a gente queria, né? Achar. Então, assim, bem fácil de fazer, né? Não tem nenhum tipo de elemento difícil aqui para a gente trabalhar, e a gente conseguiu achar um resultado fácil. Então, assim, na verdade, né, essa é a primeira classificação que vocês podem fazer, né? É justamente a mesma que a gente estava fazendo dentro do exemplo que a gente estava vendo na transparência. Isso aqui é facilmente adaptável para aquele problema que a gente tinha do íris. Então, são 16h35. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês um exercício para quinta-feira. Eu quero que vocês peguem o dataset do íris, tá? E utilizem a mesma estratégia. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Vou botar aqui no chat com vocês. Gente, foi confusão do lista com a tupla mesmo. Eu quero que vocês peguem essa estratégia aqui que a gente fez e façam e modifiquem, façam um stringlit, né? Eu já botei os stringlits lá no Classroom para vocês? Ou não? Do dataset. Olha, não estou lembrando, não. Eu acho que não. Provavelmente, acho que não. Então, assim, alguém, pelo amor de Deus, me lembra. Eu quero que vocês façam os stringlits do dataset do íris, né?
só que classificando agora pelas pétalas e pelo caule qual é a espécie da planta. Tá ok? Então, assim, o que eu quero ver no comecinho da aula que vem? A gente, né? Quero ver os stringlets de vocês, tá? É bem tranquilo, é bem parecido com o stringlet que eu fiz já na aula passada usando a regressão linear, né? A gente fez um bem parecido com isso, e a gente vai começar agora a pegar essas diferentes técnicas de classificação. A gente começou com Naive Bayes, e eu vou mostrar algumas outras técnicas de classificação para vocês poderem construir, né, na verdade, um primeiro engenho de vocês, né, que é um testador de técnicas de aprendizado de máquina. Tá bom? Então, pessoal, é bem simples. É só pegar o exemplo. Só que onde aqui vai estar o Weather, Temp e Play, vocês vão usar lá o load do íris lá do dataset, tá? Vocês vão ver que o processo aqui é exatamente igual ao processo que vocês têm da regressão linear, né? De utilizar. E aqui, vocês só têm que ser mais inteligentes do que eu, o que também não é difícil, porque, né, vocês já fizeram isso melhor do que eu, tá ok? Então, eu vou continuar na quinta-feira falando sobre os modelos, né, falando um pouquinho mais sobre o processo, né, da inferência bayesiana. A gente vai falar sobre algumas variações da inferência bayesiana, ainda mais na próxima aula, né? E se der tempo, eu vou começar com vocês também a falar sobre as árvores de decisão. Então, vale a pena dar uma olhada nisso, vale a pena vocês começarem. E aí, na semana que vem, o Daniel vai dar tempo, claro que vai, né? Eu tenho fé. E aí, na semana que vem, aí eu negocio com o Daniel, né? Não tem problema. Vejo se dá. Teve uma aula que eu não consegui dar para vocês, então, assim, talvez eu faça um extra. Não tem problema. Eu vou conversar com o Daniel para a gente poder pegar essa parte de classificação e, pelo menos, trabalhar em alguns exemplos de uma série desses algoritmos. Tá ok? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Então, beleza. Deem uma olhada no capítulo 4. Eu vou ver se eu jogo os stringlets lá para vocês lá no Classroom. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Se cuidem, pessoal. Tá certo, obrigado. Cláudio, um abraço. Tchau, tchau. Se cuidem. Valeu. Quer dizer, até quinta, na verdade. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Cláudio.